Trazendo para vocês então a neurulação e a gente chega lá na fase de neurula, né? A neurula inicialmente ela vai ter mais ou menos essa configuração. Então, colocando a legenda do desenho, a gente vai ter ectoderme, o tubo nervoso, né? Gente, o tubo nervoso é um tubo, então ele é oco, né? Dentro dele tem uma cavidade chamada de neurocele. Neurocele, a cavidade do tubo neural. Imediatamente abaixo do tubo neural, a existência da notocorda. Nós vamos ter a mesoderme, com aquela cavidade que a mesoderma tem, que é o celoma. E nós vamos ter aqui a endoderme, né? E dentro da endoderme, a cavidade lá do arquênteron, futura cavidade digestiva. Mas, gente, se você vai lá e avança um pouquinho da neurula inicial para a neurula avançada, você vai notar que acontece, particularmente com a mesoderme, uma divisão dela em 3 blocos. Então, comparando o desenho da neurula no começo, com a neurula um pouco mais avançada, continuamos tendo aqui a ectoderme, continuamos tendo o tubo nervoso contendo a neurocele lá dentro, continuamos tendo uma notocorda e a endoderme com o arquêntero. Entretanto, particularmente a mesoderme, que era isso aqui, ela cresce e passa a ocupar todo o espaço lateral do embrião. Ela cresce e passa a ocupar todo o espaço lateral do embrião, se dividindo em 3 regiões. Lá vamos nós, regiões da mesoderme. Nós vamos ter o epímero, faz sentido, né? Epi em cima, região de cima. Gente, o epímero, ele se divide em blocos chamados de somitos. Não dá para ver nesse meu ângulo do desenho, mas quando você pega o embrião no sentido do comprimento, o embrião ele é formado por uma série de blocos, né? Parece uma minhoquinha, quando você vê inclusive lá o bebezinho, né? Lá no ultrassom, em determinados momentos do desenvolvimento, né? Parece lá uma minhoquinha, você vê lá os somitos em relação ao desenvolvimento dele. O que são os somitos? São esses blocos de mesoderme no epímero. Mostro já uma figura que evidencia isso. Existe o mesômero, região do meio, e existe o hipômero. E se você observar o meu desenho idiota, é no hipômero que nós vamos ter a cavidade do celoma. Essas aqui, as 3 regiões que nós temos em relação à mesoderme. Então, a neurula em estado avançado. E o que acontece a partir de então? Ora, neurula é o comecinho da organogênese. Uma vez que você tem lá a neurula, o comecinho da organogênese, a gente passa para a organogênese avançada, onde na organogênese avançada nós vamos ter a formação dos tecidos adultos do indivíduo. Ou seja, eu vou pegar aqueles tecidos embrionários, ectoderme, mesoderme, endoderme, e a gente vai agora ver o que é que cada uma dessas estruturas vai acabar originando. Eu vou colocar para vocês 2 versões da conversa. Vou colocar para vocês uma versão mais complicada, uma versão um pouco mais detalhada do que é que cada tecido origina, e depois a gente passa lá para uma versão resumida, claro, o que é mais importante para a maioria das pessoas, né? Para a maioria das provas de vestibular. Ainda assim, eu começo, infelizmente, pela parte um pouco mais complicada. Vamos nós, o que é que a ectoderme ela vai originar? Ora, o que é ectoderme no embrião? A ectoderme é o tecido mais externo do corpo do embrião. Assim como a ectoderme é o tecido mais externo do corpo do embrião, ela origina tudo que é mais externo no seu corpo. Quando a gente fala em tudo que é mais externo no seu corpo, a ectoderme origina, por exemplo, qual é o nome da camada mais externa da pele? Epiderme. Então, a ectoderme origina a epiderme, com direito aos anexos da epiderme, estruturas derivadas da epiderme. Quem são as estruturas derivadas da epiderme? Pelos, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, tudo isso aqui, gente, derivado lá da ectoderme. Nós vamos ter que a ectoderme origina a mucosa. Gente, mucosa são os tecidos de revestimento dos órgãos internos, né? Então você vai ter a origem lá na ectoderme da mucosa de boca, mucosa de nariz e mucosa de ânus.
Em outras palavras, tá? Forçando a barra, a pele da mucosa da boca, na pele da boca por dentro, bochecha por dentro, língua, palato, ou seja, a pele da boca por dentro, chamada mucosa da boca, tem origem na ectoderme. A pele do nariz por dentro vem da ectoderme. E a pele do ânus por dentro também tem origem da ectoderme. Na ectoderme também origina lá a camada mais externa que compõe o dente. E aí, alguém aí que já foi no dentista alguma vez na vida? Alguém aí que já, sei lá, usou pasta de dente alguma vez na vida? Alguém que já escovou os dentes alguma vez na vida? Lembra pra mim o nome das 3 camadas que formam o dente? Não, né? Tudo bem, né? Esmalte, dentina e polpa. Sendo que esmalte é a camada mais de fora. Esmalte, forçando a barra, seria a epiderme do dente. Nesse caso lá, o esmalte dos dentes, ele vai ser derivado também lá da ectoderme. Uma outra coisa que vem da ectoderme é que as glândulas mamárias, elas são glândulas sebáceas modificadas. Inclusive, quando você pega nos mamíferos mais simples, os mamíferos mais simples, eles não têm glândulas mamárias como você tem nos mamíferos mais complexos, né? Glândula mamária é concentrada numa mama, com direito a mamilo, né? Os mamíferos mais simples não têm mamilo, né? A glândula sebácea não está na pele, então eles liberam leite diretamente pela pele, sem mamilo, né? Como se fosse a glândula sebácea. E os filhotinhos vão lambendo a pele da mãe, o leite saindo da pele, como se fosse, por exemplo, lá da glândula sebácea, né? Então isso aqui tudo tem origem na ectoderme. Cuidado, lembrem-se que a ectoderme dá origem ao tubo nervoso. De maneira que eu estou discriminando aqui o tubo nervoso, mas tudo que o tubo nervoso origina vem da ectoderme, porque o tubo nervoso ele é derivado da ectoderme dorsal, né? Da ectoderme das costas do embrião. Aquela história do vídeo passado, né? A ectoderme dorsal origina uma placa neural, um sulco neural, cristas neurais que originam um tubo neural. Então tudo isso vem da ectoderme. Vamos lá. O que é que o tubo neural origina? O sistema nervoso. Só isso? Só isso com direito a todos os seus componentes. Todos os neurônios são derivados do tubo neural. Sistema nervoso com direito a cérebro, cerebelo, bulbo e etc e tal. Entretanto, como isso aqui origina todos os neurônios, eu gostaria de lembrar que existem neurônios além do que acontece no sistema nervoso, né? Cérebro, cerebelo, etc. Nos órgãos dos sentidos, eu tenho neurônios especiais. Eu tenho neurônios especiais na retina, especializados em captar luz, os famosos cones e bastonetes. Eu tenho neurônios especiais lá no ouvido, numa região chamada de cóclea, especializada, moçada, lá em captar sons. Eu tenho lá neurônios especiais numa membrana chamada de membrana pituitária. Essa membrana pituitária, ela está localizada lá nas fossas nasais e os neurônios especializados em captar odores. Ou seja, na verdade, o tubo neural origina o sistema nervoso, ele origina todos os neurônios da retina que captam a luz, os neurônios da cóclea que captam sons, os neurônios da membrana pituitária das fossas nasais que captam os cheiros e daí por diante. E o tubo neural origina ainda estruturas que não fazem parte do sistema nervoso. É o caso, por exemplo, lá da glândula hipófise, né? A glândula hipófise, né, a glândula mais importante lá do corpo da gente, falaremos sobre ela com muito carinho no futuro, vem do tubo neural, como também uma glândula chamada de pineal. Alan, eu não conheço esses caras. Não se preocupem não, que a gente vai, claro, falar sobre cada um desses caras com muito carinho depois. Bom, a gente está falando sobre o destino de cada estrutura do embrião. Ectoderme, tubo neural, ectoderme, tubo neural. Vou pular a mesoderme e falar já dela. Notocorda, né? Notocorda, gente, lembrem-se que no anfioxo, ele é uma estrutura de sustentação. Entretanto, em nós vertebrados, em animais vertebrados, eu disse que eu ia repetir isso 1 milhão de vezes. A notocorda, ela simplesmente desaparece e ela é substituída pela coluna vertebral. Não vira coluna vertebral, cuidado, ela não vira coluna vertebral, cuidado, ela não vira coluna vertebral. Ela desaparece e é substituída pela coluna vertebral. Bom, nós temos gente lá
a mesoderme. Mas aí, gente, a mesoderme, ela se divide naqueles 3 blocos. Existe aquela regrinha clássica da biologia, né? Se você puder complicar, complique. Embriologia leva isso muito a sério, né? Então, por exemplo, mesoderme se divide em epímero, mesômero e hipômero. E cada uma dessas estruturas tem lá o seu destino. Por exemplo, para começar, o epímero, ele se subdivide ainda em 3 regiões, chamadas de dermátomo. Ora, moçada, aqui dá para ter uma noção, né? Derme quer dizer o quê? Pele. Então, isso aqui origina a derme, né? Então, a epiderme vem da ectoderme e a derme vem do dermátomo, do epímero, da mesoderme. Como eu disse, já eu boto a versão resumida. Você tem o miótomo. Será, moçada, que alguém consegue lembrar para mim o que significa o nome mio? Mio quer dizer músculo, né? Daí mialgia, dor no músculo, né? Mio quer dizer músculo. Então, o miótomo origina os músculos. Todos os músculos? Não. Os músculos que nós vamos chamar de músculos estriados esqueléticos. Existem 3 tipos de músculos, claro que a gente vai falar sobre eles com muito carinho. Músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco e músculo liso. Sendo que o músculo estriado esquelético vem do epímero. E o epímero origina também o esclerótomo. Acabou toda a lógica do mundo, né? Porque derme quer dizer pele, derme. Mio quer dizer músculo, músculo estriado esquelético. Agora, esclerótomo, gente, o nome esclero quer dizer duro, né? O nome esclero quer dizer duro, ele vai aparecer várias vezes ao longo do nosso curso de biologia. Talvez alguém mais desenrolado em botânica, talvez lembre de uma célula da planta chamada de esclerênquima. Na verdade, um tecido da planta, né? Que esse tecido da planta, o esclerênquima vegetal, esclero, é o tecido de sustentação. Ora, duro, né? Duro, com papel de sustentação. Então, esclerênquima, tecido de sustentação da planta, esclero quer dizer duro. Vem cá, se esclero quer dizer duro, assim como esclerênquima é o tecido de sustentação da planta, o esclerótomo origina as nossas estruturas de sustentação. Quem é o tecido de sustentação da gente? O osso, né? Na verdade, o esclerótomo origina osso e cartilagem, que ele origina o esqueleto. Que nem eu estava comentando que a notocorda desaparece e é substituída pela coluna vertebral. Quem é que fabrica a coluna vertebral? A mesoderme, o epímero, o esclerótomo, né? Origina o chamado esqueleto axial. Esqueleto axial é o eixo do esqueleto. O eixo do esqueleto, o eixo do seu corpo. O eixo do seu corpo pega, basicamente, crânio e coluna vertebral. Então, vai pegar aqui o crânio mais a coluna vertebral, o tal do esqueleto axial. E aí temos o mesômero. Sendo, gente, que o mesômero origina 2 coisas. Para poder facilitar a nossa vida, eu vou tentar transformar 2 coisas em apenas uma. O mesômero vai originar o aparelho urogenital. Ou seja, uro, sistema excretor, genital, sistema reprodutor. Então, sistema excretor e reprodutor derivado do mesômero e o hipômero, né? O hipômero é o último componente da mesoderme do embrião. Ele vai originar o sistema circulatório todo. Quando eu falo em sistema circulatório com direito a todos os componentes, sangue, vasos sanguíneos, coração. Aliás, né? Coração, ele é basicamente feito de tecido muscular estriado cardíaco. Tô lembrando disso, porque a gente estava falando, né, que os músculos estriados esqueléticos, eles vêm do miótomo do epímero. Mas o músculo estriado cardíaco do coração vem do hipômero, como também, moçada, os músculos lisos são provenientes do hipômero. O que mais que você tem que o hipômero forma? O resto do esqueleto, né? O esqueleto axial, o eixo do esqueleto, que é crânio e coluna, vem aqui do esclerótomo do epímero. O esqueleto apendicular, ele vem do hipômero. Hoje, gente, quando eu falo em esqueleto apendicular, são os apêndices do esqueleto. Quando eu falo em apêndices do esqueleto, estruturas do esqueleto que se projetam para fora do eixo, né? O eixo é crânio e coluna. Quem se projeta crânio e coluna para fora, apêndices, braços e pernas. Ou seja, nesse caso lá, a formação dos membros.
nós vamos ter último dos componentes do embrião, para ver o que acontece com ele, a endoderme, né? Estava comentando lá que a endoderme, ela forra o arquêntero, e o arquêntero é o futuro tubo digestivo. Então, a endoderme origina o revestimento do tubo digestivo. Quando a gente fala, moçada, em revestimento do tubo digestivo, estamos falando de quase todo, com exceção de boca e ânus, porque boca e ânus têm origem da ectoderme. Tirando isso, revestimento do tubo digestivo, exceto boca e ânus, tem origem lá na estrutura da endoderme. Além da endoderme originar o revestimento do tubo digestivo, ele origina as chamadas glândulas anexas do tubo digestivo. Glândulas anexas do tubo digestivo, incluindo lá fígado e pâncreas, por exemplo, tem origem aí. O que mais, moçada, que a endoderme origina? Ela origina o revestimento das vias aéreas. Ou seja, o forro das vias aéreas vem da endoderme, com exceção do nariz, né? Porque o nariz, ele tem origem em ectoderme. Agora, tirando o nariz, que tem origem na ectoderme, você pega revestimento de traqueia, brônquios, bronquíolos, pulmões, revestimento das vias aéreas vem lá da endoderme. E também o revestimento da bexiga urinária. O que quer dizer que o sistema excretor quase todo, aparelho urogenital, sistema excretor quase todo, vem lá da mesoderme. A exceção, moçada, vai ser o revestimento da bexiga urinária, que tem origem na endoderme. Alguém, com razão, deve estar olhando para essa esculhambação que eu coloquei. Deve estar pensando, meu Deus, que loucura, eu vou ter que decorar tudo isso? Pessoal das provas mais doidinhas, sim. O pessoal das provas menos doidinhas, não. Aí cabe você, de repente, ir lá, ver a prova que você vai fazer, para saber, de repente, como é que você vai lidar com tudo isso. Mas como eu tinha prometido, a gente pode colocar para vocês uma versão resumida dessa brincadeira. Em relação à versão resumida dessa brincadeira, beleza, né? O que é que a gente pode colocar para vocês em relação à versão do resumo? Existem 3 tipos de tecido embrionários, ecto, meso e endo. E existem 4 tipos de tecido adulto. Tecidos adultos, eles são tecido epitelial, tecido conjuntivo. Conjuntivo inclui cartilagem, osso, tecido adiposo, tecido muscular e tecido nervoso. De maneira que, o que eu coloco aqui, dá para resolver 90% das questões sobre essa loucura com esse comentáriozinho de agora. Então a gente vai ter lá que a ectoderme, ela vai ser capaz de originar tecido epitelial, basicamente. Ela vai ser capaz de originar tecido nervoso. A mesoderme, ela é capaz de originar tecido epitelial. Ela é capaz de originar tecido conjuntivo, incluindo aqui, gente, cartilaginoso, ósseo, adiposo, tecido sanguíneo. Tudo isso, moçada, vai ser tecido conjuntivo. Ah, e também é capaz de originar tecido muscular. Sendo que a endoderme só é capaz de originar tecido epitelial. Então, se você quiser decorar desse jeito, sem eufemismos, né? Isso aqui você não tem meio como aprender, infelizmente, você vai ter que decorar. Está nesse esquema: ectoderme, epitelial e nervoso. Mesoderme, epitelial, conjuntivo e muscular. Endoderme só origina tecido epitelial. Quer decorar desse jeito? Beleza, eu vou dar outra possibilidade para você se divertir. Outra maneira para você decorar esse esquema. Nessa outra maneira para você decorar esse esquema, a gente pode fazer ao contrário dos tecidos adultos para os tecidos embrionários. Então você pode chegar e decorar desse jeito. O tecido epitelial é o único tipo de tecido que pode ter as 3 possíveis origens embrionárias. O tecido epitelial é o único tipo de tecido que ele pode vir de ecto, meso ou endoderme. Por quê? Todo tecido conjuntivo é originado da mesoderme
incluindo cartilaginoso, ósseo, adiposo, sanguíneo. E aí vai. Gente, todo tecido muscular tem origem na mesoderme e todo tecido nervoso tem origem na ectoderme. Escolha a maneira de vocês decorarem. Cá entre nós, eu acho mais fácil decorar desse jeito, né? Então, quando eu fui estudar isso aqui pela primeira vez, a primeira maneira que eu fiz para decorar foi desse jeito, eu acho mais tranquila. Interepitelial, 3 origens, ecto, meso, endo. Conjuntivo, todo é meso. Muscular, todo é meso. Nervoso, todo ele é de origem ectodérmica, aqui nesse caso. A gente, pessoas, tem ainda 2 outras estruturas que eu queria lembrar para vocês. É que quando você pega a estrutura do embrião, a gente vai ter algumas interações entre alguns tecidos. Né? Quando a gente pega lá interações entre os tecidos, a ectoderme interage com a mesoderme e forma uma membrana chamada de somatopleura. Que belo nome, hein? Você tem ainda, gente, lá que a mesoderme interage com a endoderme e forma outra membrana chamada de splanquinopleura. Um dos meus nomes preferidos em toda a biologia, splanquinopleura. Se alguém não escolheu ainda o nome do filme, do filho lá, tá aqui uma boa sugestão, né? Splanquinopleura, vai ficar um nome bem legal. Né? Sendo que essas membranas, somatopleura, ecto e meso, splanquinopleura, meso e endoderme, elas originam os famosos anexos embrionários. Estruturas, moçada, que vão auxiliar no desenvolvimento embrionário, que vai ser exatamente o tema da nossa próxima conversa.